aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pegue então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho para uma breve reflexão. O evangelho de hoje, a liturgia de hoje, nos faz refletirmos um pouco sobre nós mesmos. De como o nosso coração está diante de algumas virtudes contidas na palavra do evangelho. Virtudes essas a que eu me refiro ao amor, à esperança e à fé. Como que está o nosso coração diante dessas virtudes? Vimos na primeira leitura que essas virtudes elas são explícitas, são cravadas no coração de Moisés. Podemos citar Moisés, Isaac, Abraão, Jacó, sempre cravados neles, no coração deles, essas virtudes. E isso temos que ter em nosso coração para podermos refletir sobre Deus. Essas virtudes têm que estar no nosso coração. Seguindo com o Evangelho, 3 pontos que eu gostaria que chamaram nossa atenção, para que possamos refletir um pouco mais. Primeiro, quando o evangelista relata que Jesus estava reunido com seus discípulos, é uma coisa, essa proximidade que deve chamar a nossa atenção. Essa proximidade que Jesus tinha com seus discípulos e seus discípulos tinham com Jesus. Próximos. É essa proximidade que também nós devemos ter no nosso coração. Porque nós devemos criar uma conexão com Jesus. Mas uma conexão firme, uma conexão sólida, sem emenda, sem nó. E isso agrada tanto a Deus, como nos supre para a nossa caminhada. O segundo ponto é Jesus, se é a palavra que eu posso dizer, mas com uma angústia no coração, em querer falar sobre o que ele iria passar. Ele relata aos seus discípulos, serei entregue aos homens. Jesus já anunciando a sua paixão. E eu abro um parêntese aí, que e a gente vê que os discípulos, eles não entenderam muito quando Jesus fala que vai ressuscitar ao terceiro dia. Mas nós temos esse privilégio. Nós sabemos. Nós conhecemos.
Então, esse privilégio que nós temos, também devemos colocar dentro do nosso coração, toda vez que a gente for fazer uma reflexão com Deus. E, por fim, o Evangelho relata um gesto de Jesus de grande preciosidade para nós. Quando Jesus fala para Pedro, para Simão Pedro, busque uma moeda e entregue ao cobrador de imposto, por mim e por você. Jesus nos dá um exemplo de humildade absurdo, porque ele se iguala a Pedro, ele se iguala a nós. Então, essa humildade nós também devemos ter dentro do nosso coração. Então, se nós conseguirmos juntar as virtudes que a gente vê nos homens escolhidos por Deus, nos ensinamentos de Jesus, essa doação que Jesus fez por nós, se nós conseguirmos colocar tudo isso dentro do nosso coração, lá no fundo do nosso coração, para que a gente possa fazer uma reflexão íntima com Deus, para que o nosso coração comece cheio dessas virtudes santas contidas na palavra de Deus, para que o nosso coração comece a se encher do amor de Deus, a ficar repleto do amor de Deus. Porque a partir do momento que o nosso coração está repleto, está cheio do amor de Deus, passamos a ser abundantemente merecedores das suas graças. A partir do momento que o nosso coração estiver repleto do amor de Deus, passamos a ser abundantemente merecedores das suas graças. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.